Bom, iniciada essa perseguição do apóstolo Paulo, então o capítulo 8 ele retrata exatamente alguém fugindo da perseguição e uma evangelização. Então eu coloquei aí o número 12, agora na página 23 do nosso material didático, o número 12, que diz o missionário Filipe. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Bom, então, como eu disse, agora como cristãos, acabou aquela separação de judeu e samaritano, né? Filipe iniciou a obra missionária após a grande perseguição que Saulo de Tarso infligira contra a igreja. Chegando a Samaria, estado vizinho, começou a pregar o evangelho. A igreja se destacou e os apóstolos enviaram Pedro e João para acompanhar o crescimento da igreja. Em Atos 8,14 diz, olha, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, claro, era importante, porque, vamos dizer, o evangelho nascendo, tinha que ter uma liderança para estar controlando as doutrinas, que nós veremos que imediatamente vão começar a surgir propostas heréticas, né? O comentário prossegue. Depois o anjo do Senhor direcionou Filipe ao caminho de Jerusalém para Gaza. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Nesse caminho, Filipe encontra um etíope que meditava na leitura de Isaías 53, o capítulo do servo sofredor. O etíope era mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Possuir um pergaminho era para poucos. A cópia de um livro como o de Isaías levava meses e seu valor era muito alto. Mas como mordomo-mor da rainha, certamente tinha bom recurso financeiro. Apesar dos judeus historicamente defenderem que o servo sofredor de Isaías 53 era o próprio profeta, e outros defenderem que o servo sofredor seria o povo de Israel, Filipe conhece a verdadeira interpretação, né? Então Filipe diz, então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. O debate que havia naquela época sobre, por exemplo, a interpretação de Isaías 53 como sendo o Messias sofredor, tá bom? Esse debate continua até hoje. Os judeus continuam sem acreditar que aquele texto fala do Messias sofredor. Para eles, em geral, fala ou de Israel ou do profeta. Tá bom? Mas essa questão estava, por exemplo, na interrogação das pessoas, que aí nós vemos aqui então esse etíope, né, que ele tinha essa interrogação. Foi logo a pergunta que ele fez a Filipe. Isso é importante para nós entendermos o sentimento que havia, né, de esperança na chegada do Messias, porque os judeus estavam vivendo, como eu tenho dito para vocês, o pior período da história deles. Os governadores deles não eram judeus, eram edomitas, os descendentes de Herodes, e eles estavam sofrendo muito com isso, e a situação infelizmente vai piorar. A situação infelizmente vai piorar. Então, para aqueles israelitas que via a religião dele dominada pela religião de Roma, que era uma religião pagã, aquilo era completamente contrário ao que Deus havia prometido a eles, que eles seriam cabeça e não cauda.
Então todos tinham a esperança da chegada do Messias, né, para mudar aquela situação, independente da forma que fosse, né? O comentário prossegue. O servo sofredor é o Messias, e a profecia do sofrimento cumpriu-se em Jesus. Filipe explicou ao etíope o significado do texto, e este se converteu a Jesus, sendo imediatamente batizado, né? Então, esse aqui também é um exemplo para nós podermos comentar, tanto da extensão do evangelho nesse momento, porque esse etíope já vai levar o evangelho para a Etiópia, tá bom? E os cristãos que estavam no dia de Pentecostes, todos eles saem levando o evangelho poderoso, o evangelho vivo, né? Para onde eles chegassem, tanto que, por exemplo, ninguém sabe como a igreja de Roma foi fundada. Essa é uma questão que fica na história. Os historiadores hoje concordam que provavelmente foi algum anônimo do dia de Pentecostes que levou a mensagem, né, de que Jesus era o Messias, e fundou uma igreja lá em Roma, e o apóstolo Paulo vai simplesmente escrever uma carta a essa igreja que a gente não sabe como foi fundada. Provavelmente foi fundada por pessoas do dia de Pentecostes, tá bom? Aqui citando um paralelo com o etíope, que vai levar o cristianismo lá para a Etiópia. Tá bom? O comentário prossegue. Depois Filipe trabalhou na igreja de Cesareia, onde recebeu o apóstolo Paulo. Está lá em Atos 21, versículo 8, que o apóstolo diz: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Bom, o que nós temos até agora, mais ou menos um ano, no segundo ano do cristianismo, é um crescimento assim, que causava preocupação na nação judaica. Por quê? Porque eram pessoas abandonando os ritos. Nós vamos encontrar na história o apóstolo Paulo indo no dia de Pentecostes, né? Mas, por exemplo, eles já não faziam mais sacrifícios de animais. Então tudo isso, de alguma maneira, enfraquecia o judaísmo. Ok? Isso vai causar problema e vai causar outras perseguições depois para o cristianismo. No item 13, eu aproveito aí para falar sobre vocês sobre cristianismo e